A trama se inicia em meio ao caos e à tensão da Primeira Guerra Mundial, mas o verdadeiro drama surge nas profundezas de uma mina de carvão em solo britânico. O que deveria ser apenas uma jornada exaustiva de trabalho braçal se transforma em tragédia quando, subitamente, uma explosão massiva faz as galerias desabarem. Soterrando diversos operários no centro desse cenário desolador, conhecemos Oliver, um mineiro que se destaca por sua empatia genuína pelos colegas, uma característica rara naquele ambiente, já que os proprietários da mina tratam seus funcionários como meras peças descartáveis, priorizando o lucro e a produção constante acima de qualquer vida humana, saúde ou segurança. Infelizmente, o desastre deixa marcas profundas e irreparáveis na comunidade local. Um jovem perde a vida no acidente, deixando seu pai destruído e sua mãe mergulhada em uma dor inconsolável enquanto sepulta o filho. Enquanto o luto e a miséria se espalha pelas famílias humildes da região, o dono da mina demonstra uma frieza perturbadora, oferecendo um banquete luxuoso em sua mansão como se nada tivesse acontecido. É durante essa festa que a história ganha um rumo com a apresentação de Charlie, um homem que se encanta instantaneamente pela deslumbrante Constance. Apesar de um pretendente obsessivo chamado Duncan tentar se aproximar, é Charlie quem conquista o coração da jovem, e os dois logo oficializam uma união em um casamento que prometia felicidade. Contudo, a lua de mel é interrompida pelo dever militar. Charlie é enviado para o fronte de batalha. Lá ele assume a liderança de um grande contingente, mas o destino é cruel. A maioria de seus homens é dizimado e o próprio Charlie sofre um ferimento gravíssimo na coluna, perdendo permanentemente os movimentos da perna. Em uma reviravolta do destino, descobrimos que Oliver servia na mesma unidade e foi ele quem assumiu o comando do ataque após a queda do superior. Após um período de internação, Charlie retorna para casa em uma cadeira de rodas. Um choque brutal para Constance, que não estava preparada para ver o marido naquela condição debilitada, percebendo que a vida que planejaram juntos mudou para sempre. A nova rotina do casal é permeada por um sentimento de amargura e inadequação. Charlie sente o peso do olhar de piedade da esposa, algo que fere profundamente o seu orgulho. Em uma tentativa desesperada de manter a esperança, ele menciona o desejo de passar por uma cirurgia experimental, embora seu semblante revela que ele próprio não acredita na cura. A tensão atinge o ápice quando Constance, ao sair do quarto, ouve o som metálico de uma arma sendo engatilhada. Ela retorna às pressas, impedindo que o marido se finalize em puro desespero. Emocionada, ela reafirma seu amor incondicional por ele, dizendo que só precisa se acostumar à situação, conseguindo convencê-lo a desistir daquela ideia sombria por enquanto. Enquanto isso, no campo de batalha, Oliver experimenta o alívio indescritível do fim da guerra. O silêncio repentino das armas traz a paz que ele tanto esperava, e sua primeira reação é retornar para os braços da mulher que ama. No entanto, a recepção é um golpe devastador. Ao chegar diante da casa, ele a vê da janela, visivelmente grávida e acompanhada de outro homem. Sem dizer uma única palavra, Oliver engole o próprio orgulho e sofrimento e se retira, partindo em busca de um novo recomeço. Ele acaba batendo na porta de Charlie em busca de um emprego. Embora Charlie não se recorde dele inicialmente, o laço de terem servido no mesmo exército garante a Oliver o cargo de guarda-caça da propriedade. Oliver passa a viver em uma cabana isolada nas terras da mansão, incumbido de controlar a população de coelhos e cuidar de uma pequena criação de galinhas para a subsistência da casa. Charlie, por sua vez, tenta recuperar um pouco de sua autonomia, desenvolvendo uma espécie de bicicleta motorizada, buscando diminuir sua dependência física dos outros. Durante um passeio para testar a invenção, ele apresenta oficialmente Oliver a Constance, reforçando a hierarquia e ordenando que o funcionário esteja sempre à disposição das ordens dela. Há, porém, um brilho
de curiosidade no olhar da esposa ao conhecer o ex-soldado, uma faísca silenciosa que sugere que algo está prestes a mudar na dinâmica daquela propriedade. A fragilidade da situação física de Charlie causa um novo incidente quando ele, ao tentar se acomodar na cadeira de rodas, acaba machucando as costas de Constance. Se sentindo um fardo pesado demais para a esposa, ele toma a decisão drástica de contratar uma cuidadora externa, justamente a mulher que perdeu o filho na mina. A intimidade da nova funcionária com Charlie gera um desconforto imediato em Constance, que se sente excluída dos cuidados do marido. Ele justifica a escolha como uma forma de preservar a esposa e buscar independência, declarando seu amor eterno antes de se isolar em seus projetos de energia e carvão. Se sentindo deixada de lado, Constance decide procurar Oliver na cabana, lhe entregando a chave do depósito em um gesto que marca o início de uma aproximação um tanto perigosa. A recepção de Oliver, no entanto, é carregada de um gelo desconcertante. Sem qualquer vestígio de cortesia ou saudação, ele mantém uma expressão vazia, tratando a patroa com uma indiferença que beira a grosseria. Profundamente ofendida pela postura hostil, Constance perde a paciência, arremessa as chaves em direção ao funcionário e se retira, pisando firme, claramente ferida em seu orgulho. Somente após a poeira abaixar é que Oliver se dá conta que cruzou uma linha perigosa com sua rispidez. Movido pelo remorso, ele redige um pedido de desculpas formal e solicita que um dos empregados da mansão o entregue pessoalmente a ela. O efeito da carta é imediato. A amargura de Constance se dissolve em um sorriso e, sem hesitar, ela decide confrontá-lo novamente, mas desta vez adota uma tática diferente, observando ele cautelosamente à distância, antes de se revelar. Sob o sol escaldante, Oliver trabalha pesado na manutenção do galinheiro, sem camisa e alheio a qualquer olhar externo. Constance aproveita o cenário para se aproximar, fingindo uma timidez súbita diante da nudez dele, ainda que o estivesse observando secretamente há minutos. O guarda-caça, visivelmente constrangido, se apressa para se cobrir e renova seus pedidos de perdão pela conduta fria anterior. É nesse instante que a atmosfera entre os dois se transforma. Existe ali algo entre eles, alimentado por olhares que dizem mais do que palavras. Oliver, contudo, mantém a guarda alta, oferecendo respostas curtas e evitando qualquer abertura emocional, ciente de que um deslize ali poderia custar não apenas o seu emprego, mas sua estabilidade naquela nova vida. Determinada a romper esse bloqueio, Constance assume o controle da interação, bombardeando ele com perguntas e conduzindo o diálogo até que não reste nenhum segredo sobre o passado do homem. A natureza parece conspirar a favor do encontro quando uma chuva repentina desaba, servindo como pretexto perfeito para que ela se abrigue na modesta cabana. Oliver acende a lareira para confortá-la, mas se isola em um canto oposto, lutando bravamente contra o instinto de se aproximar e tentando desesperadamente não ultrapassar os limites da decência profissional. Essa resistência, ironicamente, irrita Constance, se sentindo rejeitada pela cautela dele. Ela se recompõe e abandona o local, demonstrando total insatisfação com a frieza do rapaz que não quer nada com ela. Ao retornar para a mansão, ela busca refúgio nos braços de Charlie, tentando resgatar qualquer faísca de conexão matrimonial, mas é repelida de forma definitiva. O marido deixa claro que aquela faceta de vida entre eles está morta e enterrada. No dia seguinte, durante uma caminhada, ele finalmente verbaliza o que ambos já sabiam: o pedido de desculpas pela incapacidade de lidar. Um herdeiro soa como uma sentença de solidão. A esperança de Charlie sofre um golpe final quando um tratamento experimental com choques elétricos falha miseravelmente, selando seu destino em uma paralisia irreversível. Agora plenamente consciente de que sua vida conjugal nunca mais será a mesma, Constance volta seus passos novamente em direção à cabana de Oliver. O reencontro é marcado por uma fragilidade inesperada. Enquanto brinca com os animais, Oliver sugere em um tom casual que uma das galinhas a vê como uma figura materna. A simples menção à maternidade funciona como um gatilho para o desespero de Constance, que desaba em prantos ao confessar que esse é um
sonho que ela jamais realizará. É nesse momento de vulnerabilidade que Oliver quebra o protocolo e oferece mais do que palavras. Ele a acolhe em um abraço que rapidamente evolui para algo impossível de ignorar. Os limites são finalmente rompidos e eles se entregam um ao outro, permanecendo juntos até o cair da noite. No caminho de volta, sob a proteção da floresta, ela questiona se há arrependimento no coração dele. A resposta negativa de Oliver sela o destino de ambos, fazendo com que Constance retorne à cabana naquela mesma madrugada, agora totalmente entregue a esse romance proibido. A manhã seguinte traz uma conversa carregada de segundas intenções. No café da manhã, após dispensar a criagem, Charlie retoma o assunto da sucessão, enfatizando a necessidade absoluta de um herdeiro para o seu legado. Embora Constance sinta a estranheza na fala do marido, ele desconversa, fingindo confiar o problema à vontade divina. No entanto, o verdadeiro plano de Charlie se revela durante uma festa na mansão, para a qual ele convida estrategicamente Duncan, um antigo pretendente obcecado por sua esposa. Observando-os dançar à distância, Charlie permanece em silêncio calculista. No dia seguinte, ele confessa a Constance que o convite não foi um acaso. Ele desejava que Duncan a seduzisse para que ela engravidasse dele, garantindo assim um herdeiro que ele tanto almeja. Essa revelação cínica age como um estopim, fazendo com que o frágil equilíbrio daquela casa exploda de vez. A reação de Constance é de pura indignação, se sentindo profundamente insultada pela proposta ultrajante de seu marido. Ela o confronta com veemência, questionando como ele pôde vê-la de forma tão utilitária e fria, a ponto de cogitar introduzir um estranho na intimidade do lar com um propósito tão sórdido e egoísta. Sem dar margem para justificativas, ela encerra o diálogo de maneira ríspida e se retira, buscando refúgio no único lugar onde ela ainda encontra um sopro de humanidade. Nos braços de Oliver, o vínculo entre os dois se fortalece e, em um momento de descontração, ele a leva para conhecer uma feira popular na região. Durante o passeio, um esbarrão grosseiro de um desconhecido deixa a moça irritada, mas Oliver, com um misto de deboche e proteção, decide revidar de forma sutil. Ao participar de um jogo de força, ele acidentalmente faz o martelo atingir o pé do sujeito mal educado, fugindo logo em seguida com Constance, entre risos cúmplices. O clima de romance, no entanto, ganha uma camada de gravidade na manhã seguinte, quando Constance descobre diante do espelho que o fruto de seus encontros secretos já começa a dar sinais. Ela está grávida. Ao levar a notícia para Charlie, ela presencia uma alegria genuína por parte dele, que logo é substituída por uma pergunta inevitável sobre a paternidade da criança. Com uma firmeza cortante, Constance rebate dizendo que ele jamais deveria questionar isso, afirmando que suas ações foram motivadas apenas pelo desejo de satisfazer a vontade dele. Convencido ou apenas preferindo acreditar na mentira conveniente, o nobre pede desculpas e aceita o fato. Pouco tempo depois, em uma coincidência carregada de tensão, Charlie decide visitar a cabana de Oliver pela primeira vez em meses, alegando querer supervisionar o trabalho do empregado, forçando Constance a acompanhá-lo em uma jornada muito desconfortável. O trajeto se torna um suplício quando a motocicleta adaptada de Charlie fica atolada em um lamaçal, levando ele a exigir que Oliver empurre o veículo com todas as suas forças. O esforço dele é muito grande, já que os pulmões dele estão seriamente comprometidos por anos de exposição ao pó do carvão das minas. Constance implora para que o marido poupe o homem, sugerindo que chame os servos da mansão, mas o orgulho de Charlie fala mais alto. Ele se recusa a ser visto em uma posição de tamanha impotência diante de seus outros subordinados. Oliver é levado então ao limite físico, lutando para respirar sob o olhar de indiferença do patrão, até que finalmente consegue libertar a máquina. Exausta e à beira do colapso, ele se retira para descansar, mas a preocupação imediata de Constance, que corre ao seu encontro ignorando o próprio marido, não passa desapercebida pelos olhos de Charlie.
Dentro da cabana, o cenário é de desolação, com Oliver visivelmente debilitado e lutando para recuperar o fôlego. Ao perceber a compaixão nos olhos dela, ele a repele, afirmando que não deseja sua piedade. Ele a coloca diante da realidade cruel de sua relação. Em um mundo regido por classes sociais, o amor entre uma aristocrata e um operário é uma impossibilidade trágica. Oliver reforça que, para a sociedade, sua existência é irrelevante e que, se ele morresse naquele instante, ninguém se importaria, ordenando que ela vá embora e o deixe com sua solidão. No dia seguinte, Charlie pressiona Constance para que anuncie a gravidez o quanto antes, visando abafar possíveis fofocas e garantir que todos acreditem na legitimidade do herdeiro, sem imaginar que cada palavra dessa conversa está sendo captada por ouvidos atentos. A governanta da casa, que ainda carrega cicatrizes da perda de um filho na mina, observa tudo com um olhar carregado de suspeita, especialmente após notar a preocupação desmedida da patroa com o guarda-caça. Aproveitando a ausência de Oliver, que saiu para caçar, ela invade a cabana e vasculha meticulosamente o local em busca de uma prova que confirme suas teorias. O checkmate acontece quando ela encontra um livro pessoal de Constance, escondido entre os pertences do rapaz, uma evidência irrefutável de que a relação entre os dois ultrapassou os limites profissionais. Sem hesitar, ela retorna à mansão e despeja toda a verdade sobre Charlie, revelando que a traição está acontecendo debaixo de seu próprio teto e que sua esposa mantém um envolvimento pecaminoso com o humilde trabalhador. A notícia cai como uma bomba sobre Charlie, que, em primeiro momento, se recusa categoricamente a acreditar no que houve. Ele chega a repreender a governanta, exigindo que ela tenha cuidado ao manchar a reputação de sua esposa com tamanhas acusações. No entanto, a mulher, movida por anos de ressentimento acumulado, explode em um desabafo visceral. Ela joga na cara do patrão a negligência pela morte de seu filho na mina e a ausência de qualquer amparo ou compensação, cuspindo todo o desprezo que sente por aquela linhagem aristocrática. Antes de abandonar o recinto, sozinho com seus pensamentos, Charlie convoca Constance para um embate definitivo e, ao ser questionada, ela não recua. A confissão vem acompanhada de uma declaração de amor por Oliver, que atinge o marido como um golpe físico. Desnorteado, ele a questiona sobre o porquê de tê-lo impedido de tirar a própria vida no passado, se já não o amava, mas Constance, sem argumento que justifique suas contradições, prefere apenas o silêncio e abandona a sala. Movida pelo desespero, ela corre até a cabana para alertar seu amante sobre o perigo iminente, mas encontra um homem que já aceitou seu destino. Oliver revela que já esperava por represálias violentas e que, a qualquer segundo, homens armados poderiam surgir para selar sua sorte. Quando Constance promete protegê-lo, ele a confronta com a realidade brutal. Para aquela sociedade, ele é um ninguém cuja vida não possui nenhum valor, enquanto ela possui um status a preservar. Ele insiste que ela deve se preocupar apenas com a própria segurança, mas uma única pergunta dela, se ela realmente o ama, muda o curso das coisas. Com a confirmação dos sentimentos, Constance ganha uma força renovada e o convence então a lutar, decidindo que ambos devem encarar Charlie juntos para resolver a situação de uma vez por todas. O confronto final da mansão é carregado de uma tensão quase insuportável. Sem rodeios, Oliver manifesta seu desejo de se casar com Constance, o que provoca uma reação de choque e deboche em Charlie, que vê naquela proposta a ruína total de sua honra e o risco de se tornar o centro de todas as piadas na região. É então que Constance apela para o que resta de nobreza no caráter do marido, instando ele a agir com o espírito de sacrifício que ele possuía antes da guerra. Ela argumenta que conceder o divórcio não é apenas um ato de libertação para ela, mas a única forma de ele preservar sua própria dignidade. Após um silêncio angustiante, Charlie finalmente cede. Ele interrompe a partida do casal apenas para anunciar que aceita a separação, mas não antes de lançar uma última farpa. Enquanto Oliver fica com a mulher, ele se apega ao seu projeto industrial, afirmando que o progresso tecnológico é o único e verdadeiro fruto, revelando que, no fim das contas, sua ambição e orgulho sempre estarão acima de qualquer laço afetivo, e assim ele rejeita categoricamente
aquele filho no ventre. No fim, o que resta não é apenas o eco de um amor proibido, mas a marca irreversível de uma escolha que rompeu com tudo o que era seguro. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sim, olha, eu te recomendo assistir esse outro filme de romance que eu estou deixando aqui na sua tela. Eu tenho certeza que você vai curtir ele também. E também Não esquece de dar o like e seguir o canal.